Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais um vídeo para nosso aprendizado e edificação na palavra do Senhor. Amém? Desta feita eu quero transmitir algo relacionado à doutrina, a doutrina cristã. Esse vídeo ele é essencialmente sobre a doutrina cristã. Amém? Então, de início, nós precisamos saber que a doutrina cristã ela é imutável, ela não muda. Assim como a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela também é imutável. Definição segundo o dicionário Aurélio. Doutrina significa, primeiro, conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, filosófico, científico, etc. Segundo, catequese cristã. E terceiro, doutrina também traz o significado de ensinamento. Amém? Portanto, a fonte de todo o ensinamento cristão procede da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem. Portanto, para o cristão, a doutrina é o conjunto de todos os princípios e ou verdades encontradas ou extraídas da Bíblia Sagrada, por meio dos seus ensinamentos, dados por Jesus Cristo aos seus apóstolos e depois passado aos discípulos deste, para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? Vamos ver alguns versículos para referendar o nosso estudo deste vídeo aqui. Amém? Isaías, capítulo 29, versículos 22 até o versículo 24. Isaías, capítulo 29, Isaías, capítulo 29, e o versículo de número 22 até o versículo de número 24 diz assim: Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já ao Senhor, Deus dos exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso, ou a minha doutrina. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a externa, e a esterroa? Amém? Vamos para mais um versículo para a nossa meditação. Mateus capítulo 7, versículo de número 28. Mateus capítulo 7 e o versículo de número 28. Mateus 7 e o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Também no capítulo 22 e o versículo de número 33. Mateus 22 e o versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Marcos 1 e 22. Evangelho segundo escreveu o discípulo Marcos, capítulo 1 e o versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina,
porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Também tem o versículo de número 27. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Lucas, capítulo 14, versículo 32. Evangelho segundo escreveu o discípulo Lucas, capítulo 14, e o versículo de número 32. Lucas 14, 32. No último vídeo eu deixei para que os irmãos lessem, mas desta vez eu vou ler junto com os irmãos. Lucas 14 e o versículo 32. Diz assim: caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. João capítulo 7, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16. Até o 18. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Esse vai ser o último versículo que nós vamos ler neste vídeo, mas vai ficar uns versículos para os amados verem aí. Amém? Então, os versículos são os seguintes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Também Atos, capítulo 5, versículo 28. Romanos, capítulo 6, versículos 17 e 18. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 6. Efésios, capítulo 4, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 até o 10. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 até o versículo 3. Tito, capítulo 1, versículo 9. Hebreus, capítulo 13, versículo 9. E a segunda carta do apóstolo João, nos versículos 9 até o versículo de número 11. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até os próximos vídeos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.